Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula. Na aula de hoje iremos estudar mais um controle para utilização em ambiente web. Nós vamos estudar então na aula de hoje o Drop-Down List. Vamos criar um novo website. Vou criar um website até para repetir o processo que a gente fez na primeira aula, né? De localização HTTP. Vou chamar de website teste 2, ok? Linguagem Visual C#. Dou ok. Ele vai iniciar então com o primeiro formulário criado automaticamente. Utilizando o design, eu vou então verificar que um documento default.aspx é criado, né? O nosso documento default que vai ser aberto quando esse website for chamado, ok? Então, nesse momento, eu vou adicionar um controle drop-down list. É um drop-down comum, né? Uma lista de seleção única. E agora nós vamos ver como ela funciona, como eu faço para operar com essa drop-down list. Bem, você pode popular essa drop-down list com uma tabela de banco de dados. Você pode popular com um arquivo XML, isso nós vamos ver mais adiante. Até com um arquivo do Excel você pode popular um controle desse tipo de uso dentro do .NET. Bem, nós vamos fazer uma forma de popular essa drop-down list em primeira instância de maneira manual. Até para que eu possa ensinar como é feito esse tipo esse processo de população de um controle, ok? Vamos deixar com esse nome, então, drop-down list 1, e vamos popular essa drop-down list com alguns itens. Primeiro eu vou rodar a aplicação para que você possa ver como é o controle vazio, sem nada. Ok? Ele pede para adicionar o arquivo webconfig, eu dou ok. É um procedimento do Visual Studio, tranquilo, como nós vimos nas aulas anteriores. Então, ele vai abrir o nosso browser com o controle vazio, como você está vendo aqui, perfeito? Então tá, agora vamos adicionar alguns itens a essa drop-down list. Bem, eu posso colocar esses itens justamente aqui em Itens Collection. Ok? Você pode então acrescentar os itens visualmente aqui. Posso ir acrescentando, adicionando itens. Posso escolher qual item vai estar selecionado inicialmente. Se eu quero que o primeiro esteja selecionado inicialmente, então coloco um selected igual a true. Ok? Posso adicionar mais itens aqui. Pronto, minha drop-down list então está populada. Quando eu for rodar a minha aplicação, então lá vão estar os itens ajustados. Ok? Bem, o que pode acontecer é que eu posso fazer essa população desses itens, esse processo de popular os itens também de maneira codificada, né? Como funciona isso? É legal eu colocar no evento PageLoad, né? Quando a página for inicializada, então, nesse evento padrão de inicialização da página, eu colocar esse código, esse processo de fazer com que itens sejam acrescidos dentro dessa minha drop-down list. Como isso funciona? Eu coloco drop-down list 1.itens.adicionar, add. Ok? Então eu adiciono um item e aí ele vai pedir para que eu adicione um list item. List item é justamente aquele par valor de nome e value. Deixa eu mostrar aqui no design como isso funciona. Deixa eu vir em Properties. Vamos ver. Aqui, ó. Quando eu adiciono, eu tenho esse par valor aqui de texto e value. Compreendem? Esse par valor é justamente o meu list item. Cada um desses itens é um list item.
e eu posso fazer isso através de código. Como isso funciona? Então, dropdownlist1.itens.add, eu posso dar um new list item. Ok? E esse list item, então, eu posso colocar aqui o meu par valor, né? Eu tenho 4 construtores diferentes aqui, né? Um para você colocar apenas o texto, outro para você colocar o par valor de texto e o valor daquele texto, e um outro para colocar se vai estar habilitado ou não. Vou usar o par valor de texto e valor. Item 4. Item 4. Aqui eu estou usando o valor igual, mas é claro que num código de programação eu não vou usar dessa forma. Um recurso bastante interessante para você não se perder na hora que estiver programando é justamente observar que o próprio Visual Studio faz uma achura nos parênteses em que você está preenchendo. Observem que ele se movimenta para auxiliar na sua digitação. Então isso é bastante interessante. Ok? Essa é uma forma de você popular o seu drop-down list de maneira manual, né? Ou seja, eu vou colocar item a item. É claro que nós vamos ver mais adiante como fazer isso através de um data source, ou seja, como colocar isso através de uma estrutura de dados pré-definida. Tá ok? Vamos debugar a aplicação e você vai ver então como ficou a formatação desses itens. Eu tenho então o item 1, 2 e 3 que vieram acrescidos naquele momento do design, quando em design time eu acresci esses itens, e um item 4 que foi acrescido via código, né? No evento pageLoad ele acrescentou esse outro item. Bem, esse controle drop-down list ele trabalha também com eventos para que você possa controlar o seu uso, né? A sua aplicação. O evento padrão, quando você dá 2 cliques no controle, é o Select Index Changed, ou seja, quando for trocada a seleção desse drop-down list, quando eu mudar o item selecionado, ok? Ele executa esse evento Selected Index Changed, ok? Bem, como isso funciona? Ele dispara esse evento no momento em que você fizer essa troca de item. Mas, para que isso aconteça, para que esse valor, esse evento seja disparado, você tem que mudar uma propriedade dentro do drop-down list, que é justamente o auto-postback. Ou seja, se você mudar o auto-postback para true, o que vai acontecer? Quando você trocar o item de seleção, ele vai disparar um postback no server, ou seja, ele vai executar um evento no servidor e vai executar justamente esse método que você está invocando aqui. Vamos fazer um teste então para isso. Vou acrescentar na tela um label. Ok. E neste label eu vou atribuir neste evento do drop-down list, para que ele assuma da drop-down list 1.selected value, ou seja, o valor do item selecionado. Você vai ver que ele vai retornar então uma string. Ok? Então ele deve então alterar o texto desse meu label. Vamos debugar a aplicação para verificar como isso funciona. Eu tenho então o item 1, vou selecionar para o item 3. Ele fez o update no server, ele deu postback no server e trocou o valor do label. Aqui está acontecendo uma coisa interessante que é proposital para que eu possa demonstrar. Você pode ver que o item 4 está se repetindo. E agora a gente vai estudar por que isso acontece e quando isso acontece. Cada vez que eu dou um postback, ele está acrescendo um item. Por que isso? Por quê? Porque toda vez que eu tenho um postback, ele executa esse método aqui pageLoad. Ou seja, ele conserva aqueles itens que estavam dentro da minha drop-down list e está acrescendo sempre o mesmo item no final. Ele está executando sempre esse código aqui após cada postback.
Então isso é uma coisa que você tem que cuidar bastante quando fizer seu código web. E que, para que isso não aconteça, para dentro desse evento page load, se você tiver situações em que precisa executar determinadas tarefas uma vez só, você utiliza o seguinte código. E vai ser bastante comum, você vai enxergar bastante vezes isso dentro do seu meio de programação. Você pergunta então, faz um if. Se não for postback, então executa tais comandos. O que quer dizer, então, essa propriedade isPostback? Ela é setada para true a partir da segunda vez que essa página é rodada. Porque olha só o que acontece. Deixa eu parar aqui. Vamos de novo. A primeira vez que eu rodo uma página, que eu chamo uma página, ela vai entrar com esse isPostback igual a false. O postback é verdadeiro a partir da primeira execução reflexiva. O que é uma execução reflexiva? É quando eu clico num botão e ele recarrega essa mesma página. Okay? É como se eu desse um clique no executar, ou como se eu mudasse o index desse meu drop-down list, então, e ele fizesse uma reabertura reflexiva. Entende? Ele faz o chamado postback, que é rechamar, religar a mesma página, para que esses eventos possam ser executados. Então você vai ver agora como vai ficar. Nessa primeira execução, o meu item foi acrescido na minha drop-down list. Quando eu seleciono um outro e dou um postback, ele já não é mais colocado repetidamente, né? Porque agora eu estou obedecendo essa minha propriedade, essa minha verificação de propriedade, que é o operador negativo é o ponto de exclamação, equivale ao not, né? Então, eu tenho, se não é um postback, então execute tais comandos, ou seja, acresça dentro daquela minha drop-down list um item específico. Certo? Então, nessa aula de hoje nós vimos primeiramente um drop-down list, como funciona, fizemos a população desse controle e também estudamos o isPostback. Se você procurar na internet, existe tem muitos exemplos utilizando a verificação do isPostback. Então fica como tarefa para todo mundo dar uma pesquisada justamente nesse parâmetro isPostback para entender melhor como ele funciona. Tá ok? Por enquanto é isso, muito obrigado e até logo.